Graça e paz, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente estudar a Bíblia, como é bom a gente ouvir estudiosos, pessoas que amam a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que me chamou a atenção nesse texto que nós vamos ler, porque nós sabemos que cada dia o Senhor vai revelando e vai mostrando para nós a grandeza, a profundidade dos teus ensinos, do teu amor, daquilo que Ele deixou para os nossos dias. E eu quero falar para você o quanto é importante nós mergulharmos na palavra do Senhor, destrinchando mesmo a Bíblia, porque grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar. E no Salmos de número 23, o versículo 4 está escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? E por que o salmista ele expressou estas palavras quando ele estava ali no vale da sombra da morte? O que significa esse texto que nós lemos? Vem falando, amados, de vale daquela época onde Davi passava com o seu rebanho. Era desfiladeiros, lugar muito perigosos, lugar de ribanceira. Era assim, regiões perigosíssimas, né? E ali o vale, ele estava ali expressando e mostrando situações de aperto, de embaraço. E às vezes nós passamos por isso também, situações que nos tiram o sono, não é verdade? Provações, tentações, que muitas das vezes nós pensamos, muitos pensam até em desistir, porque são caminhos perigosíssimos que Davi enfrentava. Davi enfrentou isso tudo. E ele estava mostrando e provando para mim e para você que nós precisamos entender que nesses momentos é como se nós estivéssemos numa sombra, e como ele fala, a sombra da morte. Quando você acende uma luz, ou quando isso mesmo, você vai ver o quê? Você vai ver a sua própria sombra, não é verdade? Mas a sua sombra não pode fazer nada. Vamos dar um exemplo, como o professor, ele deu um exemplo muito claro. Quando nós estamos passando na rua, vem um ônibus, se o ônibus nos atropelar, não vai sobrar nada, a gente vai morrer. Mas a sombra do ônibus passando sobre nós, não vai acontecer nada, não é verdade? Você vai sentir, né, o vento, né, quando o ônibus passa, né? Então você vai sentir aquele vento, aquele impacto, mas é só a sombra que vai passar sobre você e não vai acontecer nada. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso que o salmista estava dizendo. Ele estava dizendo: ainda que eu caminho por lugares difíceis, ainda que está tudo complicado, ainda que eu não consigo conseguir enxergar do outro lado, porque tudo é muito perigoso, ainda que eu passe, né, por todos esses perigos, nada vai me fazer mal. São apenas sombras da morte. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo vem dizendo, amados, porque tu estás comigo, ou seja, o Senhor está com você,
O Senhor está comigo. O Senhor esteve o tempo todo com o salmista e ele estava vendo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele pôde expressar: não temerei mal algum, porque no versículo 1 do capítulo 23, você vai ver o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Santo é o nosso Deus. Amados, o que eu aprendo? O que nós podemos aprender? Que lições nós podemos tirar somente desse versículo maravilhoso? Esse texto que nós lemos, do Salmos 23 e o versículo 4. Olha, eu aprendo, amados, que eu nunca estarei sozinho. Eu aprendo, amado, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aleluia, está comigo o tempo todo. Eu aprendo que debaixo da proteção de Deus, nada vai me destruir. Então eu quero te desafiar agora a te entregar totalmente aos cuidados desse Deus Todo-Poderoso, o nosso pastor. Ele é Jesus Cristo. Eu quero te desafiar agora a descansar à sombra do Onipotente, aleluia, porque Ele é o seu guarda fiel. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Aleluia! E para encerrar, eu quero ler aqui mais 2 versículos que estão no Evangelho de João, no capítulo 10. Os versículos 27 e 28, que está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus! Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Aleluia! Eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está falando conosco, que há uma vida eterna, amados. Ainda que nós passamos aqui pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Jesus, amados, Ele é o pastor. E a ovelha dele, se você é ovelha do Senhor Jesus, você ouve a voz dele. Você conhece a voz dele. E ele conhece você. E é ele que está cuidando de você o tempo todo, da sua casa, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho secular, em tudo na sua vida. Creia que o bom pastor está com você. Aí você pode dizer: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, meu amigo, seja sobre a sua vida, abrindo cada dia mais o seu entendimento para a palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Se essa palavra falou o seu coração, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí, compartilhe. Sabe por quê? Porque você vai ajudar outras pessoas. Amém? Deus te abençoe com muita paz. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Se inscreva neste canal,